estrela Sirius seria um portal para outras dimensões, né? E aí existiriam os alienígenas da constelação de Sirius, né? Que teriam vindo ao planeta Terra e abduzido Maria e engravidado Maria para fazer uma aliança entre os alienígenas e os humanos, né? Existe essa teoria. E pra galera Jesus alienígena. Híbrido, né? E Maria não foi envolvida, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás, como diz a Bíblia. Não foi o Espírito Santo que engravidou Maria, teria sido uma abdução alienígena. Se preparem, pessoal, porque eu acho que essa lorota vai ser contada quando começar a aparecer negócio de alienígena. E pode ser que ainda este ano, Vilela, a gente tenha uma espécie de disclosure, já que já tem o filme. Disclosure Day do Spielberg. Pode ser que tenha uma coletiva de imprensa do presidente Donald Trump falando, não, agora nós vamos dizer, isso é real. E daqui a pouco eles podem vir com essa lorota de que Jesus foi inseminado pelos alienígenas também. Então se preparem para isso, que eu acho que é uma grande mentira que vai ser contada. Ali acho que a gente foi, né? Vênus, porque se a gente aprofundar muito em cada questão dessa, acho que você já percebeu, né, Vilela, nesse tempo todo que a gente se conhece, dá se pra deixar fazer um programa com cada conceito desse, né? Então eu vou me... Tetraedron, vetor equilíbrio de vetor, 64 tetaedron. Nossa. Isso aí tem a ver com aquele negócio da geometria sagrada, né? Tá. E vai dizer que o nosso universo, ele é uma dimensão dentro de outra dimensão, então seria aquela ideia do Tesseract também, né? Sim. E essa geometria sagrada, a flor da vida? Então, a geometria sagrada... Esse desenho, né? Você vê que tem uma semelhança muito com cultura, assim, oriental, indiana, né? E o que é a geometria sagrada? Vai um pouco em Pitágoras, né? Porque Pitágoras acreditava que a matemática e a geometria é a linguagem secreta do universo. Por exemplo, o número 1 é um ponto, o número 2 é a linha, o número 3 é o espaço bidimensional do triângulo, número 4 seria o espaço quadridimensional do cubo, aí o número 5 a quinta dimensão. Então, já que a nossa realidade ela existe dentro de um espaço, que esse espaço tem dimensões, Pitágoras achava que o universo ele é feito com base em matemática geométrica. Então, a geometria sagrada daria para nós o entendimento de que existem as múltiplas dimensões, existem diferentes seres que habitam nessas dimensões e a maneira de você abrir portais de acesso a essas dimensões. Então, a geometria sagrada é muito importante para a maçonaria, principalmente a maçonaria especulativa, né, que é da parte teórica, que a grande ideia é você construir estruturas arquitetônicas que, através da geometria sagrada, abrem comunicação com outras dimensões. Então, vem as pirâmides, os grandes templos, né? Então, a geometria sagrada é fundamental nesse mundo do ocultismo também, né? Da magia cerimonial, onde eles precisam da geometria sagrada para fazer a interação com as entidades, né? Que eles cultuam e servem. E aí entra aquela história do próprio pentagrama, né? O pentagrama seria uma estrutura geométrica que Deus teria revelado para Salomão para ele conseguir escravizar os demônios, né? E aí ele tem o selo de Salomão, que tem o hexagrama, o pentagrama, tem o anel que ele tinha, né? Que tinha esse poder. Isso tudo é geometria sagrada. Na verdade, para quem é cristão como eu, né? E olha isso, demonizando isso, falando de ser a coisa satânica, mas na verdade, Vilela, quando Deus manda construir a Arca de Noé e manda construir o tabernáculo e a Arca da Aliança, aquilo ali é geometria sagrada, porque ele dá todas as medidas milimetricamente ali detalhadas. As medidas de altura, largura, profundidade, os materiais que teriam que ser usados, as cores, por que é importante os elementos. Esses números em construções? São números sagrados? As proporções são sagradas. Você vê que tem uma preocupação também nas pirâmides, em algumas construções elas são alinhadas com o seu quê. Se você quer fazer uma comunicação entre a Terra e as dimensões superiores, o que está na Terra tem que estar alinhado com o que está em cima, entendeu? Então é como se o tabernáculo que Moisés recebe de Deus as medidas, e junto com as medidas da Arca da Aliança, é uma réplica do que existe no trono de Deus.
Então você replica o que está lá em cima aqui embaixo. É tipo o que Jesus fala assim no céu como na terra. Ou que os ocultistas falam as above, so below, né? A gente tem aquele famoso desenho que é do ele faz Levi, dele apoiado na mesa assim com... Vê se você acha, Romy, isso aí. Ele faz Levi, imagem. Vai aparecer o hexagrama, ele apoiado. E o Crowley depois ele faz uma foto também representando essa ideia do... assim como há em cima, fazendo embaixo. Então a geometria sagrada é isso. Existe uma reprodução na nossa dimensão terrestre de estruturas geométricas que existem nessas dimensões superiores ou inferiores. Também. Depende com quem você quer conversar. Pois é. Deixa eu ver o mapa de novo, o Romer. Ou você está procurando outra imagem agora? Eu vou procurando imagem, mas eu não achei. Tá, então... Tranquilo, não tem mistério não. Eu ia querer... Não dá moral pra ele faz Levi, não. O Great Solar Flash, que você falou... Para a direita, levitação. O que é esse Rainbow Body? Aí a gente vai para budismo tibetano. Exato. A fuga de Sansara, né? Que é o renascimento na Terra. Sair do ciclo do Nirvana, né? Quer dizer, o ciclo do... Atingir o Nirvana. Atingir o Nirvana, que é sair do karma, né? Exato. Que é sair daquela prisão da reencarnação. Sempre reencarnando para tentar chegar nesse melhoramento. Aí você tem os espíritos evoluídos, né? Os mestres ascensionados, os mestres ascendidos, que eles reencarnaram e aproveitaram bem a passagem pela Terra, foram evoluindo e atingiram o Nirvana, que é o estado de iluminação, né? Então é escapar do Sansara, né? Com E esse Dzogchen? Budismo tibetano, um hack de como atingir o corpo. Sobre o Rainbow Body. Rainbow Body, que é você... É como se fosse aquela ideia agnóstica de você escapar da matéria. Entendi. Rainbow Body é você conseguir atingir essa iluminação para poder escapar das vibrações inferiores para as vibrações superiores. Então, entra até a ideia da luz azul. Porque tem as vibrações inferiores, que eu acho que a luz é vermelha. Certo. As vibrações superiores são azuis. Aí entra as crianças índigo. As crianças índigo são crianças que já nascem já evoluídas, seriam espíritos evoluídos que encarnaram na Terra, e elas têm uma aura azulada. Meio que no... Iluminados lá, o Iluminado do segundo, Stephen King, o segundo. O segundo, que é o... Que vão atrás dessas crianças. Das crianças, que tem uma luz diferente. Tem a aura, é isso aí. O Rainbow Body tem a ver com isso. Você vê que desse Rainbow Body tem uma seta direta pro retorno voltar para a fonte. Pra fonte. Que é o que acontece no Matrix também, né? Matrix. Que ele o Neo depois volta pra fonte. Volta pra fonte, E aí volta renovado, né? Como praticamente um deus. Isso. Que você pega Senhor dos Anéis também, como é que é o nome do maluco? Eu lembrei o nome dele no élfico e não lembrei no normal, que é Mithrandir, né? Ele volta como branco, né? Ele é o cinza. O mago cinzento. Gandalf. Ô, Homer, você não tá pra ajudar a gente também, né? O Gandalf, o Gandalf, o Saruman, eles são anjos, né? Uma representação dos anjos. Eles são os anjos que vieram numa missão pra Terra pra proteger a Terra. Seriam que hierarquia de anjo? Seria... Arcanjos? Cara, é difícil. Se você pegar aquelas 11 hierarquias do Moisés Maimônides, né? Eles você... Na hierarquia lá, você tem o Ainur, aí tem Valar e tem Maiar. E tem aí dentro. Aí dentro! Se Tolkien tivesse nascido aqui no Nordeste, né? Aí dentro. Ainur. Ia ser legal, né? Tolkien nordestino. Você imagina, né? Gandalf chegava pro Frodo e falava: o negócio da anel? O que ele? Aí dentro! Não, ia fazer igual você faz com a criança. Meu filho veio aqui todo feliz, o Vilela passa. Já peguei. Aí, o quê? Já ensinei pra ele. Não fiz isso daqui. Não fiz isso. Só fiz fez assim, Já vai na escolinha amanhã. É bom pra aprender, né? É bom pra aprender, né? Daqui a pouco tá o moleque indo na diretoria porque pegou pra ser professor. Né? Fez a brincadeira com os outros, né? Então, tudo lá em cima. Cara, a hierarquia, ó. Tudo lá em cima. Eu vou chutar aqui. Tem a hierarquia mais alta, uma segunda abaixo e uma terceira abaixo. Os magos, eles são da terceira hierarquia.
Então, cara, eu não me lembro qual que é o top do top. Talvez os serafins seriam os mais top. Querubim. Então, eles estariam ali entre querubim e serafim. Entendi. Se for dentro das 10 hierarquias angelicais do Moisés Maimônides, né? Vamos voltar então lá para finalizar o MAPS. Ou você tá tudo que tá lá em cima esse escape da matéria e vai pro... o cara, sai lá, escapar do Sansara, né? O renascimento da consciência, o Criador infinito. Amor e a luz, love and light. E tem umas letrinhas pequenas lá em cima que não dá nem pra ler, aquilo né? ali, aí o cara tem que estar com... Volta, vai pra esquerda. Aí, o Sol... Aqui a onde teia, tá a teia cósmica, ela tal... AI Prophecy Species, que as profecias de inteligência artificial de espécies que ela vai se tornar senciente, deve ser, né? Alguma coisa assim. Então, ali você vê que em cima tá escrito inteligência artificial originada de outra realidade. Como assim? Que a inteligência escapa? Porque estão falando isso, né? Tem coisas que ela alucina, vai buscar não sei aonde a resposta é como se ela fosse em outra realidade. Eles não sabem como é que faz. Eu não quero dar spoiler, mas é meio que acontece... Eu acho que é o que está acontecendo lá no Paradise. Tem uma grande inteligência artificial... Deve ser isso que aí. ela está indo buscar mundos paralelos e trazendo para a realidade da cá. Deve ser isso. Por exemplo, a mulher tem um filho que morreu nessa realidade... Ela busca uma realidade, a inteligência artificial resolve o problema, eu quero meu filho de volta, beleza. Ela vai numa realidade onde o filho dela não morreu e traz puxa ele dessa realidade pra cá. Aí você tá confundindo com o WandaVision, né? WandaVision também assim? Porque e o Fringe também. Fringe também. Você não lembra do Fringe? Já assistiu? Fringe. O cara traz o filho da outra... Puxa. E começa a ferrar as duas realidades. Aí embaralha tudo. Embaralha tudo. É igual o Peter Parker quando descobriram que ele era o Homem-Aranha, aí ele fez o pacto com o Mephisto, pra pagar com o demônio, a memória. Pra pagar a memória, mas aí gerou um problema sério, né? Barato sai caro, né? Pois é, sempre dá um problema. Eu ia falar do Sandman, mas o Sandman não é isso. O filho do cara morre, ele tenta aprisionar a morte pra obrigar a trazer o filho de volta, não é isso? Não. Ou não? O cara quer aprisionar a morte pra ficar imortal, sem querer traz o irmão mais novo da morte, que é o Sandman. O Sandman, que é o mestre dos sonhos. Dos sonhos. O Morpheus. Mas a ideia era isso? Era trazer mas não era porque o filho dele tinha morrido, não? Que ele queria trazer o filho de volta? Eu acho que sim. Não era pra ficar imortal, acho que era pro filho, era pra falar, ó, me devolve meu filho que eu te solto. Eu acho que é. Né? Pode ser. É aquele malucão que a gente falou que era do Game of Thrones, né? Quem? Que era o vampirão lá do... não é o ator que faz fala, na série? Nossa, você precisou fazer tanto sinal só pra ele falar, já fala, cara. Não precisa... Muito fácil. Não é escola de levantar a mão, né? Fala. Começaram com uma teoria agora de que qual seria a melhor forma de você viajar pelo universo, sendo que a matéria não aguentaria a velocidade da luz, o corpo humano também não. Então eles estão mandando dados, porque dados viajam o universo inteiro. Informação, né? Informação, dados, binários, Isso aí etc. a gente tem na Física quântica. Na quântica, que é o entrelaçamento quântico, que lá na série Problema dos Três Corpos, o que eles fazem? Como é que a nave alienígena que tá longe pra caramba ainda faltam 400 anos para chegar na Terra, tá se comunicando com a Terra através de entrelaçamento quântico? Eles têm uma máquina que faz essa conexão. O entrelaçamento quântico, é claro que logo os primeiros que pensaram sobre isso, começa com Einstein, os caras falam, cara, se tem duas partículas no universo em lugares totalmente distantes, conectadas, de forma que o que acontece com uma acontece instantaneamente com a outra, eu posso, no mínimo, meter um código Morse nisso aí, né? Eu posso fazer uma comunicação interestelar do outro lado do universo, já que elas estão entrelaçadas. A outra ideia, que é uma ideia mais louca ainda, é o telefone taquiônico do paradoxo de Tolman. O Tolman, que é um dos maiores físicos da história, ele desenvolveu uma teoria sobre os táquions, que é uma parada seguinte... o táquion, ele pode mandar o efeito vem antes da causa. Ele vai de trás pra frente. Ele manda a mensagem pro passado. Ele, em vez de ir para frente, vai para trás. A seta então, do tempo invertida. A resposta chega antes da pergunta. Né? Eu já vi simulações disso, aí foi o Alan Moore usa os táquions no Watchman, né? No Watchman pra enganar o Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, exatamente. Cara, muito maneiro isso aí, né? Cara,
É dar uma pena de quem não conhece e que não gosta. Né? Pois é. São pessoas assim que não têm apreço pelo conhecimento, Tem que né? ir atrás Porque dessa parada. o arco narrativo é incrível, a construção dos personagens é maravilhosa, o desenvolvimento psicológico dos personagens, né? A trama, as reviravoltas, né? Cara, é sensacional, né? Eu sou cristão, o Alan Moore é satanista, mas, pô, eu tenho que dizer que o que é bom, né? Ele é assumidamente... mago cerimonial. Mago, Aí os caras, como é que você fala isso? Ele falou que tudo que ele escreveu foi através do Pazuzu. Foi download, né? Logo do Pazuzu, né? Tá repreendido o nome de Jesus. Amém. Porque esse aí, né? Tá não é flor que se cheire, não. É só conversar com William Peter Blatty, né? Que é o do... É esse que é o do... Que criou o Exorcista, não é? Ah, não sei. Que fez o livro. Eu sei que o Alan Moore tem um desafeto nos quadrinhos também, que é o... Quem que é? Que ele também é da teoria do caos e eles ficavam brigando. É mesmo? Por essa parte de magia. Você não é mago, eu sou o Grant Morrison. É uma das grandes brigas do... Rapaz, briga de Quer dizer, o Grant grande, Morrison né? brigava com o Alan Moore, mas o Alan Moore nunca deu bola pra ele. Entendi. Ficava só Esse provocando. Grant Morrison, ele falava que ele materializava as paradas nos quadrinhos e aquela pessoa se materializava na vida real. Tipo, ele criou uma garota ideal que colocou nos quadrinhos e encontrou com essa mulher, sei lá, na Califórnia. Mulher nota 1000. Meio assim. Você lembra desse filme? Sim, mas no quadrinho. Ele fez o ritual dele. Ô, Vilela, Que doideira, se você quiser, a gente chega agora nesse ponto aqui e a gente abre a caixa de Pandora. Vamos lá, então, pra doideira. Histórias reais. Vamos fazer isso. Mas eu tive uma aluna na faculdade de teologia. Eu estava dando aula de hebraico, em alfabetização em hebraico. E eu estava explicando o símbolo de cada uma das letras hebraicas. Por exemplo, o Aleph significa touro, Beit significa casa, Gimel significa pé, né? E fui mostrando essas simbologias. Aí eu falei, cara, o Aleph significa touro, representa força, o Beit significa casa. Então você une o Aleph e o Beit, você tem o touro e a casa, ou seja, a força da casa. O que é Aleph Beit? É Av, que é a palavra pai. Então o pai é a força da casa. Eu estava dando aula assim, mostrando as letras hebraicas, cada uma tem um conceito, e quando você une conceitos, você traz a ideia das palavras. E aí, no final da aula, uma senhora veio falar comigo, uma senhora que depois virou, né, uma pessoa com quem eu aprendi muitas coisas dessa parte. Ela falou assim, professor, eu entendi tudo que você falou. Eu falei, que bom, né? Ela falou, sabe por que eu entendi? Porque eu fui uma das maiores cabalistas do Rio de Janeiro. Ô, louco. E tarólogas também. Então ela começou a me ensinar, o que eu nunca tinha parado para estudar, a equivalência das letras hebraicas, as 22 letras hebraicas com os 22 arcanos maiores do tarô. Como é que era a mesma ideia. Com a árvore da vida também? Com a árvore da vida da Cabalá. Então, mas lembrando, essa senhora era uma senhora que foi uma das líderes da Cabalá no Rio de Janeiro e das tarólogas, mas ela se converteu ao cristianismo. Então, o objetivo era eu aprender isso dela para eu poder falar de Deus para cabalistas e tarólogos, entendeu? Essa era a minha ideia. É eu ter as ferramentas para poder conversar com esses caras, porque, querendo ou não, meus amigos, tarólogos e cabalistas também são dignos de ouvir a palavra de Deus e receber a oportunidade da salvação em Cristo Jesus, né? Só que para você conversar com esses caras que têm uma impressão que entendem muito melhor do mundo espiritual do que um crente, porque um cabalista profundo e um tarólogo olha pro crente e fala, um cara totalmente bitolado. Aí quando você chega e já pega um baralho do Crowley e mostra pro cara, e o cara vai falar, pô, tu é pastor evangélico, conhece isso? Você fala, lógico, pô, que eu conheço. Você abre uma porta de comunicação, abre-se ali uma possibilidade de uma conversão. Então, Vilela, por que eu tô contando essa história? Né? O que a gente estava falando? Que o Grant Morrison, né? Ele falou que ele jogava coisas nas histórias em quadrinho e esses seres que ele projetava se materializavam na nossa realidade. É por isso que eu estou falando dessa senhora. Essa senhora foi me contando várias das experiências espirituais dela, assim, diferentes. Por exemplo, ela tinha um mentor lá no Rio que o cara fazia bilocação. O cara conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Apesar de que a física diz que aparentemente isso é impossível, mas na verdade ele não estava em 2 lugares ao mesmo tempo, ele fazia uma projeção da consciência. Por exemplo, nos anos 80, ela chegava cedo na casa do cara para poder ter aula com ele e ele falava as notícias todas. Ele chegava e falava para ela, olha,
lá, eu não, ele pegava, ela pegava ele acordando. A banca de jornal não estava aberta ainda. E ele conversando com ela, estava lendo o jornal lá embaixo na banca. Né? E ele falava, tá, a capa do jornal Globo hoje é essa, a notícia é essa, tal, não sei o quê. Vai lá conferir. Ele ia lá e conferia, estava idêntico. Ô, louco. Entendeu? O cara conversando com ela conseguia estar com a consciência lendo o jornal. Ela disse que em Maricá, no Rio de Janeiro, tinha um cara que ele estudou profundamente o que lá na Índia se chama de Tattva. Escreve Tat-W-A, Tattva, ou Tattva. E através desse conhecimento, o cara conseguia projetar seres. O cara conseguiu, através da magia... Que existiam ou não, que ele do criava? nada. Ele projetou um Doberman, eu acho, um Rottweiler, que era o cachorro que tomava conta da casa dele. Esse cachorro não existia, ele projetou através da magia. E as pessoas viam. Viam, então, o cachorro tomava conta da casa. E aí, se você conecta isso com a história do Thomas Green Morton, o Thomas Green Morton ele projetou um casal uma vez, esse casal andava com ele no Rio de Janeiro e dirigia o carro para ele. O casal não existia, o casal evaporou depois, sumiu. Ele que projetou esse casal. Vai na linha do que esse Grant Morrison tava falando, né? Que ele falou que a menina encontrou com a mulher que ele projetou lá na Califórnia, né? Era mais ou menos essa história, né, que você falou, né? Então, para quem conhece um pouco essa dinâmica, lembrando que a gente abriu a caixa de Pandora aqui, soltamos o Curupira, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça. Mas são histórias que... Circulam e se você não acredita ou você acha doideira, veja Tranquilo. como uma alegoria, um mito, aí, né? Um folclore. Que nem a minha história com as bolas de fogo que foram me acompanhando lá em Terra do Fogo. Se você não acredita, você não tava lá, eu sei que eu vi. Não sei o que é. O que é, mas você teve essa experiência. Então, E essas experiências te acompanham pela vida inteira, né, cara? É uma sensação estranha, né, quando você vê um troço assim. Parece que a realidade, ela foi pausada, Parece né? que por breve, no caso lá foram minutos. Parece que os mundos, eles se cruzaram. chocam, se chocaram. Aí depois fala, o que é que eu tô vendo? Aí você não tá vendo mais, aí fala, tá, Parece... voltou a linha do tempo, a realidade normal. É meio falhas de Matrix. Mas ela tava dormindo. A menina tava dormindo. Porque... que eu tava realmente com medo. No meu caso... Senão eu pararia, acordaria ela, vamos ver. Hoje eu faria isso. Mas na época, pô... Num lugar estranho, à noite, de madrugada... Você não teve esse ímpeto, né? Medo de ser alguma coisa também te seguindo. A experiência... Algumas das experiências que eu tive nesse sentido foram tão impactantes que eu pensei, cara, será que eu inventei isso? Será que eu imaginei isso? Será que minha mente não me enganou? Ela projetou. Só que tinha gente junto, né? Eu sempre... Eu tento, né? Eu tava no carro com a minha família, minha esposa e os 2 filhos. Eu sempre tento ficar conversando com eles de novo. Você viu isso também? Eu já você te contei viu uma história. Eu acho que pra você eu não contei. Eu contei aqui em outro episódio. Se eu já te contei, você me avisa, eu nem conto de novo, mas... Eu sempre tive um sonho... A galera não ouviu. Tem um sonho recorrente com uma cadeia de montanhas. Te falei sobre isso? Desde criança. Acho que não. Cara, nunca vi em filme, não achava em nenhum lugar, procurava foto, deve ser da Suíça, deve ser no céu. Via aquela cadeia de montanhas e ficava lá. Uns sonhos que eu tava lá vendo aquela cadeia de montanhas, não sabia o significado, mas eu sabia que um dia eu ia ver essa cadeia de montanha. Parecia que era alguma coisa do futuro, que não aconteceu, porque não me lembrava no passado. Uma prévia de algo que ia acontecer. As mais próximas que eu via eram quando eu via umas fotos da Cordilheira dos Andes, lá da Atacama. Até que um dia eu combinei com a namorada da época, a gente foi de carro daqui até o Atacama. Pô, disposição, hein? Pô, eu adorava Quantas horas, essas mais ou menos? Não, dias, né? Vai parando. Baldeação, né? Isso, 36 dias a viagem inteira. Caraca. Eu rodei o Chile inteiro de carro. Maneiro, hein? Só que eu falei, cara... Não viu umas paradas estranhas, não? Assim, outra bola de fogo? Não. Nessa época eu não tava muito ligado nessas paradas. Não olhava muito pra cima. Não. Mas fala aí, desculpa te interromper. Aí eu achei que nessa viagem, eu tenho a sensação que eu vou encontrar essa cadeia de montanhas. E um dia, numa das expedições, eu encontrei um grupo de, sei lá, 14 brasileiros que estavam naquelas... Um monte de expedição, um monte de carro preparado. Eles convidaram a gente, vai daqui até não sei aonde, vai com a gente naquele monte de carro. E aí, de repente, eu vejo uma cadeia de montanhas lá que é muito parecida, mas não era. Porque tinha um formato muito específico, era um ângulo específico. Falei, bateu na trave. Bateu na trave. Só que aí, na noite, eu sonhei com essa mesma cadeia de montanhas e era a mesma que eu sonhava. Ou seja,
eu não tava... o meu sonho não era do que eu tava vendo, mas era o sonho que eu tive a partir do que eu vi. Você entendeu? Entendi. Você viu e projetou. Porque a minha lembrança não é igual, não é fotográfica. Se eu for ver na câmera o que eu filmei, não é igual ao que eu sonhei. O cérebro, o cérebro é diferente. Ele então, ajusta. O que eu lembrei daquela tarde... Entendi. Que é sua emoção, a luz que você achava que estava mais avermelhada, sei lá. Às vezes até produziu o clima, a atmosfera, o cheiro, exato. As sensações. Né? Aí eu falei, cara, eu vi essa montanha, mas não no era sonho. Como ela aparece aos olhos carnais, mas é a projeção que sua consciência fez a partir dali. E aí eu fiquei em paz. Foi um déjà vu. Né? E eu fiquei em paz a partir daí. Falei, porra, encontrei. Isso resolvi. Encontrei a cadeia de montanhas. Pois é. Isso lembrou uma história que o Rony Vernet conta. Que ele estava numa cadeia de montanha no deserto, e aí, à noite, eles fizeram algumas imagens, aparecem umas entidades na imagem. Entidades ou luzes? É luzes, Seres? mas num formato de corpo, assim. Caramba. Mano, Romer, se isso acontece comigo, eu me cago todo. Eu também, cara. Enquanto é nave, ok. Mas quando é fralda, seres estranhos... Mas eu acho que os seres estranhos vão estar dentro da nave, então... Não, mas e se eles desceram, então, aí na tua frente? Você acorda, você tá acampando. Viu umas luzes, beleza, vou acampar. Daqui a pouco tá um bicho de 3 metros Rapaz, sem roupa. Tem uma história. Rapaz, Porque eu sei que esses caras estão sempre sem roupa. Eu tenho uma ideia. Não acampe. Eu tava vendo um comediante, eu acho, falando assim que... Pô, por que as histórias antigas de abdução sempre tinham uma sonda anal, né? Rolavam. Aí hoje em dia. E aí parou. Essas ideias pararam. Sabe o que ele falou? Os caras coletaram toda a informação através do ânus. Já completou, já completou. Já pegou. Tudo que ele sabe da gente, ele sabe através do ânus. Eles fizeram um mapeamento total do brioco. Do brioco. Já tá com o número de prega, tudo. Brioco, manda uma pergunta aí pra nós. Bora. Eu tava pensando assim, bom, eles estão coletando até hoje através dos plugs que eles vendem, viu? Plugzinho, né? Vamos lá. O Alexandre Barroso, ele perguntou aqui, Daniel e Vilela, vocês viram o caso da psicóloga brasileira que sumiu em Londres, a Vitória? Super estranho o caso dela, e antes de desaparecer, ela falou à mãe dela que os Cavaleiros do Apocalipse estavam vindo e sobre abrir um portal. Cara, eu passei muito rápido nesse assunto, mas não pesquisei profundamente. Vou pesquisar a partir de agora, porque a curiosidade ficou grande, porque eu não sabia essa parte do Apocalipse, não. Você escutou falar disso, Vila? Não, também não. O Firebix BR, ele mandou aqui, vocês viram um projeto novo chamado Paperclip, onde a empresa inteira pode ser automatizada do CEO ao estagiário, tirando todos os humanos? Eu não vi não, mas o nome é sugestivo, né, da Operação Paperclip. Mas olha só, deixa eu dar um aviso importante para todos vocês que estão assistindo. Isso que o Homer acabou de ler ali é o destino inevitável do que está chegando, tá? O ser humano e o trabalho humano estão se tornando dispensáveis. Então, meu amigo, começa a estudar isso aí para você não ficar dependente de uma mesadinha estatal da renda básica universal. O Bruno Siqueira do Carmo, ele mandou aqui, Sou testemunha de Jeová e há um tempo fomos incentivados a produzir alimento, como hortas ou criação, por causa da insegurança alimentar. Você acha que ainda dá tempo de começar? Claro, pô. Dá tempo. Quanto mais demorar, pior, né? Quanto mais... Qual que é o lance? Animais, verduras? Qual que é a regra? O básico é proteína, né? Aí você pensa na galinha. A galinha ela produz o ovo, que é proteína, você pode comer o próprio frango, a galinha. Ou ela chocar um pinto e aí se transforma em alimento também, exato, um franguinho. Exato, então ali a galinha já, ou até codorna. Muita gente usa a codorna, que é uma galinha também menor, ocupa menos espaço. Tem o ovinho de codorna, que é uma delícia. Não vai encher a tua barriga tanto quanto o ovo. Não, enche se você... comer vários. Vários, né? É bom ovinho de codorna, Homer. Muito bom. Deu até uma saudade. Lá no sítio eu tô com... Tô fraco, como chama? Galinha de Angola. Galinha de Angola. Você falou no sítio eu tô fraco, falei, porque tá plantando nada aí. O galinha